Olá, internauta amigo. Depois de muito tempo, aqui estamos nós mais uma vez para conversar com você. Estávamos com saudades e não medimos esforços para procurar o que é de melhor. Eu sou o Léo Fernandes, radialista, jornalista e diretor executivo do portal Mercado e Feiras. E nós estamos marcando presença na Expo Retomada. Aconteceu no Expo São Paulo o primeiro encontro pós-pandemia. Olha só que coragem, que gente boa, gente de força, de fé e de muito trabalho, né? E o objetivo é reunir as empresas do segmento de feiras e negócios e também os congressistas, né, o pessoal dos congressos. E a pauta ela foi toda destinada para a regulamentação das normas que regerá as feiras para o ano vindouro, do novo normal, chamado assim, não é? E o portal Mercado e Feiras, claro, respeitando todas as normas da saúde, não mediu esforço e esteve lá, marcando presença, para saber tudo o que vai acontecer com as suas novidades, as expectativas para o ano de 2021. E eu quero aqui enaltecer o trabalho dos idealizadores do Expo Retomada, nas pessoas do senhor Fernando Lumertz e também do senhor Paulo Oliveira Pereira. E eu tenho a honra de estar batendo um papo com o Paulo, que conseguiu um espaço na sua agenda tão lotada e veio conversar conosco. E você fica sabendo quais são as novidades, as expectativas a partir de agora. Paulo, muito grato a você Obrigado pela presença. Por achar uma brecha nessa agenda tão carregada, não é? E que trabalho bonito, né? Expo Retomada, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, a Expo Retomada se propõe a ser um evento sem fins lucrativos, onde a gente, através da demonstração ao vivo dos protocolos, certo? Durante a pandemia, muito se falou, muito se leu, talvez, alguns escreveram sobre protocolos, mas poucos vivenciaram. Então, a gente colocou na nossa cabeça que logo após a liberação, ou vamos dizer, não a liberação completa, mas a liberação parcial que aconteceu recentemente aqui na cidade de São Paulo, a gente se colocou como obrigatório fazer uma demonstração ao vivo para que todos os organizadores de evento pudessem, então, conhecer como é a aplicação dos protocolos ao vivo. O que significa distanciamento social quando você está organizando o evento? Quais são as coisas que eu preciso colocar, que é obrigatório? Quais são os fornecedores que eu preciso fazer? Então, os organizadores de eventos tinham uma série de dúvidas que surgiram nesse período da pandemia, e esse evento se propõe, então, a ser vamos dizer, esse momento de congraçamento, como ele falou, mas, ao mesmo tempo, onde as pessoas pudessem observar e atentar e pegar no detalhe, para que os formadores de opinião que aqui estão presentes, que são os organizadores de evento, voltem às suas empresas e, quando forem questionados pelos seus targets, ou pelos seus chefes, ou pelos diretores financeiros, possam dizer, olha, é possível realizar eventos, sim, existem algumas limitações nesse momento, ainda não estamos totalmente liberados, e essas são as atividades que a gente precisa fazer. Hoje, na cidade de São Paulo, por exemplo, eventos acima de 2.000 pessoas continuam proibidos. Então, não é que a gente está sendo aqui um bando de irresponsável e fazendo coisa que... Então, nós estamos no estrito senso da lei, nós temos o alvará expedido pela Prefeitura de São Paulo dentro do formato que a gente fez. É o primeiro alvará que foi expedido pela cidade de São Paulo nesse período pós-pandemia, né? Então, a gente está aqui todo mundo consciente, responsável, respeitando todos os protocolos e ciente que alguns dos grandes eventos que falam com mais de 2, 3, 10 mil pessoas, esses eventos ainda vão demorar um pouco mais para acontecer. Mas eventos menores, em especial os eventos que têm foco em negócio, a gente já achava que já poderiam ter começado há mais tempo. Se eu puder fazer um paralelo aqui, desde a época que foram abertos os shopping centers, certo? Que foi mais ou menos no início de julho. Então, causou uma certa angústia no setor essa falta de isonomia, certo? Então, a gente acredita que agora a gente não deve olhar para trás, isso já passou, e sim olhar para frente, né? Onde os eventos fazem parte da característica humana, né? A gente vive em sociedade, a gente, quando colabora em conjunto, e aí a gente quer exatamente que os eventos façam esse momento, né, de reunião das pessoas, de reunião, certo? Não é reunião, é reunião das pessoas,
porque realmente a gente ficou olhando para a tela durante muito tempo, né? Falando com pessoas remotamente. Eu participei de eventos virtuais em Singapura, na França, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente soube aproveitar bem o nosso tempo. Mas acho que todo mundo estava sentindo falta do encontro presencial mesmo, né? A gente ainda não está abraçando o que o protocolo não permite, né? A distância de 1,5 metro entre nós, a gente está aqui no estúdio e não está usando máscara, mas fora do estúdio é obrigatório o uso de máscara, utilizar o álcool gel na mão, manter o distanciamento. Então, daqui a pouco vai chegar já o período que a gente vai poder se abraçar novamente. E esse foi um período de aprendizado, né? Onde eu acho que toda essa parte tecnológica veio para agregar na área de eventos. Então, acho que isso é uma coisa que fica como aprendizado para nós. Bom, a Expo Retomada está nas mãos e na cabeça de pessoas realmente altamente responsáveis e sabem o que estão fazendo. Paulo, faz um resumo. Como foi a Expo Retomada? Começamos com o pé direito? Olha, com o pé direito, com o pé esquerdo e correndo, entendeu? Porque o governador Dória liberou o estado de São Paulo para ficar na fase verde na sexta-feira, dia 9. Vale lembrar que na segunda-feira, que seria o primeiro dia útil depois dessa decisão governamental, era o dia da Nossa Senhora Aparecida, feriado. Então a gente teve a liberação do alvará no dia 13, na terça-feira, e o nosso evento começou no dia 14. Então foi com muita emoção, porque eu recebi a cópia do alvará por WhatsApp às 4 horas da tarde. Então foi com emoção. Maravilha. Certo? Então a gente começou bem. A gente tem, então, como eu falei, um evento sem fins lucrativos. Então fui eu e o Fernando pegando o telefone e o WhatsApp, convencendo todo mundo a estar aqui de graça, certo? Porque acredita em evento. E a gente conseguiu, então, trazer 100 loucos, né? 100 pessoas que acreditaram no que a gente falou, as pessoas que estão podendo vir aqui visitar, conseguiram, então, ver entre empresas, entre locais de evento, entre parceiros tecnológicos, entre fornecedores, entre serviços para a área de eventos. São 100 marcas que a gente tem aqui, certo? E a gente também conseguiu fazer uma grande arena, onde nesses 2 dias a gente transmitiu mais de 12 horas de conteúdo ao vivo, gratuito pelo YouTube do Promovil, que é o nosso parceiro de mídia, e a gente fez com que esses 50 palestrantes que tivessem aqui gerassem um conteúdo, uma discussão sobre, e aí, como é a rentabilidade desse setor, como fica isso depois do término da pandemia, quais são os desafios, quem que vai sofrer mais, quem que vai sofrer menos. Então, acabamos fazendo uma grande discussão coletiva aqui sobre os futuros, os cenários do evento, né? Então, dos eventos. Então, isso me deu uma alegria muito grande em ver que não existiam egos, né? Porque normalmente tem muito ego. E como todos sabemos, março foi o grande mês, né? Infelizmente, em março, começou então a paralisação no planeta. Aí a pandemia em âmbito geral, paralisação dos trabalhos, enfim, e foi afetado com toda certeza o setor de feiras, congressos, e nós sabemos o quanto representa para o PIB essa movimentação. Então a pergunta ao Paulo, que é um dos idealizadores do Expo Retomada, é a seguinte: qual a estimativa de prejuízo causado para o setor? Olha, infelizmente os números são terríveis, né? Eu trabalho há 30 anos com evento e eu particularmente não tinha vivenciado nada nessa geração, vamos dizer assim, parecido com isso. Se fosse fazer algum comparativo, seria como se fosse um período de guerra, né? Os números internacionais que eu tive acesso mostram que o Brasil, entre os 20 maiores mercados de eventos do mundo, foi o mais afetado. Os números oficiais falam em 60%, 70% de queda. Eu acredito em 80% a 90%, certo? Porque se a gente pensar, os eventos que aconteceram em janeiro e fevereiro, ok, né? Que foi antes do começo da pandemia, antes do carnaval. Mas a grande maioria dos eventos aqui no Brasil sempre acontece pós-carnaval, né? A gente sempre fala que o ano começa depois do carnaval. Então, desde o carnaval, nenhum evento foi realizado, que é a grande maioria. E até o final do ano, poucos tiveram, talvez, a coragem de encarar essa situação de restrição que o protocolo impõe. Então, esse é um ano totalmente perdido, na minha opinião, né? Queda de 80% a 90%, onde a gente teve muitas empresas fechando, muitas pessoas sendo mandadas embora, realmente uma situação econômica muito difícil, né? Então, eu acho que vale, agora, nesse momento, vale a fé da retomada, certo? A gente acreditar que agora, por mais que seja, vamos dizer, limitado o que a gente pode fazer, né? Lembrando que acima de 2.000 pessoas, eventos na cidade de São Paulo ainda estão proibidos, então não são todos os eventos que estão
liberados agora, né? Mas esses eventos que se encaixam nessa categoria de abaixo de 2.000 pessoas podem acontecer. Então, vamos trabalhar, vamos fazer com que esses eventos ajudem a induzir a economia, certo? Uma empresa que vai lançar um produto numa convenção, né? É uma novidade. Uma outra empresa que participa de uma feira, com certeza tem algo novo para contar. Quando se faz um congresso médico, existe uma nova técnica para ser divulgada. Então, os eventos fazem isso. Os eventos geram ideias, os eventos geram conexões comerciais, induzem positivamente a economia, não só do setor, mas da cadeia como um todo. Porque a pessoa que vai numa feira, se hospeda no hotel, vai no restaurante, pega o táxi, certo? Aluga alguma coisa para casa do seu stand. Então, é todo um impacto econômico muito grande. E a gente acha que no decorrer do ano de 2021, que, como disse um amigo meu, o ano de 2021 vai ser o ano da revanche, certo? Então, esse é o momento que a gente está esperando. Agora é o início de uma caminhada para uma retomada mais ampla que deve acontecer a partir do segundo semestre de 2021. Este é o Portal Mercado e Feiras, conversando com um dos idealizadores do Expo Retomada. O Fernando Lumertz não pôde estar presente por questões de agenda, mas o Paulo abriu uma exceção e está batendo esse papo conosco. E é claro, eu tenho uma pergunta aqui para você, Paulo, que não pode de forma alguma deixar de ser feita, não é? Quais são as novidades que você tem para as feiras em 2021 e de que forma você pretende recuperar essa economia que foi tão avassaladora? Eu acho que a grande novidade que a gente tem é que os eventos, a partir de hoje, eles se tornam híbridos, certo? O que é o híbrido? É uma parcela que está presente no evento presencial, certo? E a outra parcela não está presencial, está virtualmente, né? Então, são os organizadores de eventos saberem utilizar a tecnologia a seu favor. Seja o streaming, ou qualquer coisa que a gente puder ver, são muitas essas tecnologias, mas não olhar a tecnologia como um inimigo, como alguém que vai atrapalhar a realização do evento presencial. Muito pelo contrário, a tecnologia sendo vista como algo que vai ampliar a audiência. Se antes você esperava 1.000 pessoas do seu evento presencial, agora provavelmente por causa da pandemia você vai receber 500, a metade, porque não vai ser todo mundo. Mas se você tiver todo o aparato tecnológico, você vai poder falar com outras 5.000 que não vieram. Então a tecnologia vai ser a grande tendência que vai ampliar a audiência dos eventos. Mas os eventos presenciais continuam fortes, continuam acontecendo, e de acordo com a liberação do governo em relação à quantidade de pessoas que podem se reunir por causa da pandemia e o respeito aos protocolos, tenho certeza que essa curva vai numa crescente e a tecnologia vem junto, ajudando a gente a manter esses canais de conexão entre compradores e vendedores acesos e funcionando. Paulo, eu vou fazer um comparativo, mas com certeza segue o mesmo caminho. A música, os cantores buscaram lá um plano B e encontraram nas lives, né, uma forma de ganhar lá o seu dinheiro, de levar entretenimento à população. Os senhores idealizadores do projeto e do Expo Retomada pensam em lives também para as feiras para o ano que vem? Então, é isso. Eu acho que todo o evento do ano que vem vai ter o seu momento de uma transmissão ao vivo. Acho que vai deixar de ser uma coisa que um ou outro faz para todo mundo fazer. Mas, de novo, ele não substitui o evento presencial, ele adiciona ao evento presencial. Então, todo esse aprendizado tecnológico que a gente está tendo agora para entender como faz essas transmissões, quantos microfones, quantas câmeras, quem que precisa trabalhar para fazer isso, um montão de informação técnica, tudo isso fica de aprendizado. Então, acho que as feiras do ano que vem, eu, por exemplo, durante a pandemia, eu viajei para Singapura, eu fui para a França, eu fui para os Estados Unidos, fui para o Rio de Janeiro, sem sair da sala da minha casa, certo? Eram eventos que eu estava interessado, me registrei, alguns eu paguei, outros não, mas foi assim. Então, acho que agora cabe a cada um ter os seus interesses, saber o que é importante para você se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, e procurar, e se interessar, e se ir por aí atrás vendo, entendeu? Acho que essa é a tendência. Os eventos, eu acho que vão até acontecer mais eventos, porque já que as restrições foram tão grandes, as pessoas vão querer se encontrar, né? Então, vamos ter mais eventos, mas mais eventos tecnológicos. Bom, Paulo, eu vou usar um termo aqui que, se eu não for feliz, pode me puxar a orelha. Mas vem um grande desafio para o Paulo, né? E é dia 19 de outubro, Paulo. Fala um pouquinho a respeito da AB Casa Pocket Show. Acontece agora no Center Norte, dia 19 de outubro.
Então, essas pessoas agora, esses organizadores que estão fazendo os seus eventos nesse período agora, eu diria que são as pessoas corajosas e que estão assumindo o risco, certo? Então, eles sabem que vão ter restrições. Eu acho que cabe fazer o ajuste das expectativas com todo mundo, porque provavelmente você não vai ter uma visitação como você imaginava ter, né? De novo, volto ao exemplo, se você imaginava ter 1000 pessoas, talvez você tenha 500, né? Mas isso não tem que ser visto como um mau resultado, muito pelo contrário, tem que ser visto como um resultado positivo. Então, tanto a AB Casa quanto a BUP, que começam nesses finais de semana, são eventos que precisam de todo o nosso apoio, certo? Porque essas pessoas vão estar enfrentando dificuldades do ponto de vista técnico, do ponto de vista administrativo, né? E acho que daí os órgãos do setor, as pessoas que têm experiência, as pessoas que já passaram por isso, têm que se dispor a ajudar, porque um ajudando o outro, nós não estamos falando aqui de uma empresa ou de um evento, nós estamos falando sim da credibilidade de um setor como um todo, e nesse momento essa colaboração entre pessoas é fundamental. Antes de nós encerrarmos com a última pergunta, eu queria dizer que sua religião, você é católico, Paulo? Sim, católico. Olha, que Deus te dê muita saúde a você e também ao Fernando, né? Para que continue empunhando essa bandeira, porque muitas famílias passaram fome, eu vou dizer isso, montadores, pessoal de iluminação, bom, enfim, né? E com a volta, com essa sua vontade, e a gente não sabe o que vai acontecer, o Jair Bolsonaro, o nosso presidente, comentou ontem que isso pode estender até janeiro. Já estão falando em janeiro e tal. E nós estamos no mês de outubro falando na retomada. Então, Paulo, eu quero que você tenha muita saúde, garra para continuar, porque tem muita gente que depende desse setor para a sobrevivência. Obrigado, eu acho que é essa palavra resiliência, é acreditar mesmo, entendeu? Sempre a gente acreditar que o futuro vai ser melhor, que o amanhã vai trazer coisas boas, né? Eu acho que essa atitude positiva, alguns falam isso que é empreendedorismo, né? Outros falam que é coragem, mas eu acho que é fé mesmo, a gente olhar e falar, estamos passando por uma crise, a gente sabe que a crise tem seus momentos altos e baixos, quiçá estamos chegando nos momentos baixos, né? E que as crises deixem a gente, né? Todo mundo fala, né, que a gente aprende com os nossos erros, né? Muito mais do que com os nossos acertos, né? Então que a crise tenha deixado pelo menos a gente mais resiliente, a gente com mais vontade de testar, que a gente saia dos nossos castelos, dos nossos egos, né? E consiga realmente trabalhar em prol da sociedade, daqueles que precisam, entendeu? Então aqui a gente está humildemente tentando ajudar um dos setores da economia, que é o setor de evento, a entender que sim, é possível fazer eventos com os protocolos e que essa é uma coisa que esse aprendizado fez parte da nossa história e vamos trabalhar. Bom, Paulo, só para encerrar, o calendário já tem a perspectiva de calendário para as feiras do ano que vem ou isso ainda não saiu? Algumas feiras ainda têm um calendário um pouco incerto, né? Porque existe a incerteza aqui em São Paulo ainda sobre a realização ou não do Carnaval. A gente sabe que a São Silvestre já foi adiada para julho, né? Então, existe algumas incertezas no primeiro semestre, que aí vai depender muito da estratégia de cada um. Mas eu tenho certeza que quando a gente começar a ouvir mais sobre a notícia das vacinas, que está tanto se falando aí, esse vai criar um momento mais positivo, né? Então, eu acho que a primeiro semestre a gente vai ter a retomada parcial de alguns desses eventos e no segundo semestre de 2021 a retomada total. Bom, Paulo, a gente quer agradecer, assim, do fundo do coração, a sua participação conosco, essa brecha que você abriu na tua agenda. Receba um abraço da diretora do portal, Ana Cláudia Sacomani. Receba um abraço aqui do Léo Fernandes e que você tenha muito sucesso e que as feiras, o ano que vem, possam receber aquele público maravilhoso, a gente possa, que seja um novo normal, mas que tenha um pouquinho do passado, que é o que a gente quer de volta. Obrigado pela oportunidade, é isso. Vamos ter fé e vamos trabalhar. Muito obrigado a você, Paulo. Com imagens dos amigos aí da Promovil, que gentilmente produziram e fizeram essas imagens maravilhosas, Léo Fernandes para o portal Mercado e Feiras.